Olá, a nossa aula de hoje será sobre sinais de pontuação. Os sinais de pontuação exprimem ao leitor a ideia adequada da entonação e do ritmo de leitura. Os sinais de pontuação são: ponto final, encerra uma ideia. Por exemplo, gosto de assistir filmes. Então, aqui, o ponto final encerrou a ideia que a frase quis passar. Ponto de interrogação expressa uma pergunta. Por exemplo, tudo bem com você? Então, aqui, na pergunta, foi utilizado o ponto de interrogação. Então, quando nós fazemos uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado no final de frases e exprime surpresa, medo, espanto e etc. Por exemplo, que coisa feia! Então, aqui foi usado o ponto de exclamação, que exprime surpresa, medo, espanto e etc. Vírgula. A vírgula, ela separa elementos de uma frase em uma sequência, separa os elementos nas datas e nos endereços e é utilizada em repetições de palavras e enumerações. Por exemplo, comprei maçãs, peras e morangos no mercado. Então, aqui a vírgula foi utilizada para separar os elementos. Quais são os elementos? As frutas. Então, a vírgula separou os elementos que estão em sequência, que estão um após o outro. Aqui na outra frase, a vírgula foi utilizada para separar o endereço da data. Então, ó, Goiás, 11 de novembro de 2016. Então, separou o local da data. Eu liguei, mas não obtive resposta. A vírgula separou as palavras que estão repetidas, né? Então, é utilizada também em repetições de palavras, como foi mostrado aqui.